Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos hoje aqui com o Luiz Belato, ele que é um jornalista, um treinador comportamental de vendas e da indústria farmacêutica há 10 anos e um mentor de propagandistas e performance e técnicas de venda e qualificação profissional. Está na área de treinamento há 10 anos, é também um professor universitário, um estudioso da neurociência, tamo junto, Luiz, eu também, e da programação neurolinguística, e ele se diz um eterno incomodado e apaixonado por conhecimento. Luiz, é com grande prazer que a gente te recebe aqui no podcast da Aceleração de Vendas, para que a gente possa ter um papo informal, leve, solto, filosofado ou não, sobre esse mundo que nós tanto adoramos. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal, olá Marcelo, olá Felipe, olá equipe da Aceleração de Vendas e todo mundo que está ouvindo aqui o podcast. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e a apresentação, né? O importante, acho que até para entrar no nosso tema de treinamento, tanta coisa que parece que eu sei, né? Mas a pergunta pode ser, será que aplica? Sim, aplicamos, entendeu? E acho que aqui é o grande desafio. Não basta você saber, mas sim como você transforma isso em resultados práticos, não é mesmo? E eu esqueci, Felipe e Marcelo, de falar, eu tenho uma terceira grande paixão que é vendas, né? E quando a gente fala aí de vendas, que eu sei que também é uma grande paixão de vocês, o treinamento e o desenvolvimento e a capacitação, e quanto mais você conhecer possibilidades para trazer vendas para o dia a dia e melhorar a performance, faz muita diferença. Então eu estou aqui para contribuir para esse bate-papo bem informal, falando aí de oportunidades, visões, certas provocações, inconformismos, né, para que a gente possa aí contribuir com quem está nos ouvindo. Eu agradeço muito o convite. E acho que até já falei demais para uma introdução, não é mesmo? Vamos embora, é isso aí, Luizão. Seja muito bem-vindo. Só para lembrar aqui todos os ouvintes como é que a gente conheceu o Luiz, né? A gente tem um processo de prospecção aqui longo, acho que deve ter sido algo em final de 2018, começo de 2019. Foi, enfim, um processo que foi evoluindo. Hoje a gente acabou se tornando cliente aí, parceiros do Luiz com bastante alegria. Me lembro até de um papo, Luiz, falando já de vendas, né? De técnica de vendas, que eu acho que é uma coisa super relevante a gente colocar. O cara fala assim: ah, mas o programador é programador, então o cara é difícil de achar. Aí você fala, tá, o vendedor também é difícil de achar. Só que o programador você consegue testar de forma binária, né? Ele faz um Uhum. teste, faz uma prova, e aí ele passou ou não passou. Agora o vendedor, será que ele tem articulação vertical da face boa ou ruim? Né? É uma coisa não binária. E isso Sim, torna tão difícil, talvez, a gente selecionar um vendedor. E eu com queria certeza. encaminhar, antes disso, lembrar uma parte, a gente teve uma conversa, né? Por um acaso a gente é vizinho de prédio aqui no mundo corporativo. Quando voltar o mundo normal, a gente vai poder se ver pela janela, né? Com Mas você certeza. me E tomar um falou uma café e coisa. continuar tomando um café virtual, não é mesmo? Isso aí, a gente se vê pela janela, mas o café. Para tomar uma aqui, ó, eu acelero o progresso de pessoas e empresas. Bom, Perfeito. e aí, Luiz, você comentou, você falou, cara, a gente está falando de perfil comportamental, né? E aí vai entrar na pergunta que eu gostaria de fazer para a gente abrir o podcast aqui, que você falou, cara, a turma que é do interior, ela tem que ser um perfil comportamental diferente da turma que dentro do centro de São Paulo, das grandes capitais, que é uma, né, assim, o perfil de público, né, falando especificamente do mercado farmacêutico, né, o tipo de médico, de interação com o médico, é diferente quando a gente está na capital e quando a gente está no interior. E aí, eu queria trazer um pouco esse tema do perfil comportamental do vendedor e Uhum. chegar no treinamento, que é qual é o desafio de treinar vendedores, né? Falar então um pouquinho do perfil comportamental dos vendedores e qual é esse desafio de treinar os vendedores. Por que que é tão difícil? Perfeito. Bela pergunta, Marcelo, Felipe. Bem, eu lembro muito dessas conversas e, de fato, hoje eu percebo que a gente tem vários desafios que são as dificuldades de treinar vendedores, né? E eu atuo na indústria farmacêutica há 10 anos e eu percebi muito quanto a indústria farmacêutica, ela sempre levou o vendedor para um lado técnico. Então, você tem um produto, que é um fármaco, um medicamento, você tem que conhecer o mecanismo de ação, você tem que conhecer as indicações desse produto, porque você vai falar com um profissional que é extremamente científico, né? E por muito tempo, nós condicionamos o treinamento de vendedores à parte técnica. Conheça Uhum, bem o seu produto e você terá sucesso. Pegando o paralelo da indústria farmacêutica com outros cenários, hoje você tem
inúmeros produtos concorrentes que são iguais aos seus. No meu mercado eu tenho os produtos similares, eu tenho genéricos, que são a mesma molécula, com as mesmas apresentações e que levam para o comprador, para o cliente, uma possibilidade de tomada de decisão muito variável, né? E aí Uhum. você tem que fazer entender o que são os critérios de compra, de escolha de um cliente. Por que, por exemplo, um cliente que vai na farmácia, ele escolhe uma marca de dipirona e não uma outra marca, aceitando pagar, às vezes, R$ 5 a mais pela que ele escolheu e não uma que custa menos de R$ 1? Por que um médico do centro de São Paulo, que atende consultas particulares, ele escolhe um produto, que é o produto referência, que é o primeiro que saiu no mercado, mesmo sabendo que ele custa muitas vezes 50% a mais que o produto que você leva, e ele não importa com o preço do medicamento, mesmo que você diga para ele que o seu produto tem uma qualidade tão boa quanto e custa 50% menos. Esse é um dos grandes gaps hoje, Marcelo e Felipe, de você treinar vendedores. A gente educou por muito tempo, e aqui eu já falo para diversos segmentos, que vender bem é falar tudo o que você sabe sobre o seu produto, uma transmissão de informações. Modelo de massa, sabe? A gente Uhum. viveu isso muito na propaganda nos anos 80 e até parte dos anos 90, que era aquela propaganda massificada, né? Beba refrigerante tal, porque é a única opção que tem, é aquele que te, desculpa o termo, vomitava um monte de informações, não é mesmo? Uhum. A venda por muito tempo foi isso também. Só que hoje você tem um cliente que mudou o perfil. Ele é um cara que tem muito mais informação, ele é um cara que está conectado, ele é um cara que hoje tem uma gama de possibilidades de escolha muito grande. O poder passou para ele. Como é que eu influencio uma pessoa que, em tese, não precisa de mim? Hoje, um médico, se ele quiser conhecer sobre um fármaco, ele tem acesso a estudos, a congressos internacionais, aplicativos de informação de lançamento de medicamentos, aplicativos que informam onde o medicamento é mais barato, e ele pode usar tudo isso para informar o paciente dele. Por que ele precisaria do vendedor? Uhum. Esse é o ponto. Ele precisa do vendedor porque ele precisa de alguém que o convença e que facilite a tomada de decisão dele. Tem vários estudos da neurociência que dizem que quanto mais possibilidade de escolha você tem, mais difícil a escolha fica. Exatamente porque o seu cérebro, ele é programado a seguir padrões. Quando você coloca uma série de ofertas, você quebra padrões e o cérebro entra literalmente em choque. Uhum. Aí ele vai se recuperar ao que é um contexto inconsciente. Quais são as boas experiências que eu tive? Representante tal, vendedor tal me causou uma boa experiência, ele falou do produto, ele para mim me ajudou em tal forma, e aí eu tomo os critérios de escolha. E aí é importante a gente entender então o lado comportamental da venda. E para entender o lado comportamental, eu estou falando de pessoas. Uhum. Uhum. O médico Marcelo, ele é um cara que teve uma formação científica muito grande. Ele é professor universitário, ele é diretor de um hospital de referência. Ele é um cara que a ciência faz parte do dia a dia dele. Então, eu preciso de informações científicas e talvez uma postura mais científica, em que eu vou falar de estudos, eu vou falar de uma maneira mais formal com ele, para que primeiro ele confie em mim. E esse é o primeiro Uhum. critério que muitas vezes os vendedores esquecem. Eles falam tanto do produto e esquecem de fazer com que o cliente confie neles. Uhum. Às vezes ele coloca tanto a responsabilidade no produto que ele esquece que o primeiro ato da compra é: eu lido com uma pessoa, eu preciso confiar nessa pessoa. Se eu for para um médico no interior de São Paulo ou num bairro da periferia de São Paulo, onde você tem um cara que cresceu naquele bairro, que é daquela comunidade, que atende plano de saúde, que está afastado dos grandes centros ou que cobra consulta popular, esse cara pode seguir um perfil mais informal. Ele olha para o perfil do cliente dele e fala: essa pessoa precisa de mais informação, então eu explico para ela o medicamento de uma maneira mais informal e ela lida com orçamento contado no fim do mês, né? Uhum. Ela precisa de um produto bom e acessível. Eu não vou levar ciência para esse cara. Eu vou levar ciência, mas eu preciso traduzir ciência de uma maneira informal. É muito bonito de se ver, Marcelo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Na indústria farmacêutica, você faz um treinamento e você ensina uma coisa para o propagandista. Olha, não sente no consultório do médico e não peça para sentar. Literalmente assim, não peça para sentar.
Aí você nota quando acontece o quê? Você entra no consultório e o médico fala: põe sua pasta aí no chão e senta um pouquinho. O representante tem aqueles 5 segundos que ele não sabe o que fazer, entendeu? Porque Uhum, você literalmente quebrou a programação dele, que era assim: eu não posso sentar, eu não posso sentar. Aí o cara te convida para sentar. uhum. É muito maluco isso. Ou então, você fala para ele assim: olha, você tem que falar dos benefícios do seu produto, tal. E aí o médico, vez ou outra, ele fala assim para você: cara, eu uso essa molécula há 30 anos, ela está muito bem estabelecida no mercado. Me traga uma novidade. Só que ele fala isso antes de você apresentar o produto. Pronto, acabou com o pitch do vendedor, né? Acabou com o pitch do vendedor, porque ele foi ensaiado e treinado e binarizado, até pegando o termo da nossa Uhum, conversa anterior, assim, você só pode falar do produto. E muitas vezes, um desafio que você tem com o vendedor é assim, cara, sai do produto e entende a pessoa. E muitas vezes eu desafio, cara, se você pudesse apenas fazer uma pergunta para o seu cliente, qual seria essa pergunta? E a pessoa trava. E assim, não saber fazer perguntas é o maior indício de que muitas vezes nós treinamos mal os vendedores, porque a gente faz com que ele se excelente. torne um papagaio, repetidor de informações e que ele não conheça quem é com quem ele. Você pode me perguntar, que pergunta seria essa, Belato? A pergunta seria: você pode me falar um pouco mais sobre os seus critérios de escolha para determinada categoria de produto? Pronto, já fez o Eu abro cara. eu faço o cara, eu trago o cara para mim, porque se ele não queria falar, ele vai ter que falar. Uhum. Você E sabe que a ele gente. abre a porta cerebral dele. Literalmente, eu tô entrando no inconsciente dele ou no sistema límbico dele, né, para entender os critérios de escolhas e as experiências dele. Antes da. O Felipe, você que tem uma pergunta, mas só para completar, para ver se a gente pode ir um pouquinho mais para frente ainda, Luiz. Muito Claro, legal essa visão de fato. Você tira o cliente ali da situação normal de que ele está esperando alguém chegar para falar alguma coisa para ele, né? Aí o cara vai e sim, pergunta. Isso, inclusive, né, falando de neurociência, gera a questão da reciprocidade, né? Pô, se o cara está me exatamente. ouvindo, depois eu vou ouvir. E por que é tão difícil colocar o vendedor nesse lugar de aprender, o Luiz? E aí depois eu volto para o Felipe, que tem uma pergunta para você também. Eu entendo, Marcelo, que assim, é difícil fazer com que colocar o vendedor no lugar do aprendiz, porque assim, você fabrica muitos mitos a respeito do vendedor. Primeiro assim, o vendedor, antes de ser um cara que entende do negócio, ele tem que ser um cara talentoso. Olha as coisas que a gente fala. O que é um bom vendedor para você? 90% das pessoas respondem, um cara que se comunica bem, um cara que tem jogo de cintura, um cara que sabe levar o cliente para um outro patamar, um cara que tem lábia, um cara que sabe se comunicar como ninguém. Em nenhum momento a gente fala que é um cara que aprende o tempo todo. E, A e, gente, a gente consome, a gente incorpora os rótulos ou filtros que nos colocam e que a gente coloca sobre nós mesmos. Em nenhum momento você vê alguém falando que o vendedor é um cara que tem que aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Pelo contrário, parece que o mercado se movimenta, os produtos se atualizam, mas ele mantém o mesmo comportamento. E muitos segmentos de indústrias trabalham com o vendedor como aquele cara talentoso, não como o cara em construção. Então, o Uhum. cara nasceu com talento para vendas. Ah, eu não posso construir um vendedor do zero. E você vê até alguns pseudo grandes palestrantes dizendo isso. Você conhece o vendedor no DNA, no sangue. Você conhece algumas competências que ajudam para vendas. Mas, por exemplo, eu conheço um cara, ele trabalhava como porteiro e hoje é um dos melhores vendedores que eu conheço de medicamentos. Uhum. Ele era um porteiro. Entende de gente. Entende, gente. Ele entende, então, por exemplo, quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está bem, ele consegue prestar um serviço atencioso, ele entende de análise. Qual é o melhor momento para entregar uma correspondência? Qual é o melhor momento para interfonar para um cliente? Ele tem que muitas vezes explicar os serviços que estão acontecendo no prédio ou alguma coisa que vai impactar o morador. Ele entende de gente. Ah, mas ele não vende um produto. Pelo contrário, sabe qual é o produto que ele vendia? Ele vendia a si mesmo. Ele Uhum. vende a si mesmo, porque fazendo tudo isso, ele se tornou notado, e quando ele precisou levar isso para um processo seletivo da indústria farmacêutica, ele soube traduzir o trabalho de um porteiro no trabalho de vendas. E ele passou no processo, e aí você fica, nossa, como é que um cara como esse vai lidar com o médico? É um dos nossos melhores vendedores. com todas essas qualidades que vocês colocaram aí, o
o mercado, de uma forma geral, na hora de contratar um vendedor, não leva tão a sério. Pelo menos essa é a percepção, essa é a linha geral, né? Do tipo, ah, não, o vendedor a gente encontra em qualquer esquina e é uma coisa fácil, né? A gente fez até uma comparação com os programadores. Poxa, o programador ele tem uma certificação, você precisa saber, né? Ele tem uma prova que você diz se ele é ou não é, se ele está ou não está apto para um determinado ponto, e acaba que a gente não consegue trazer isso para o mundo dos vendedores, né? Ah, o cara vende porque é bom de papo, vende porque tem lábia, vende porque tem o dom, né? Acho que esse é o maior absurdo que pode existir. Ah, ele é bom vendedor porque tem o dom. Claro Uhum. que vende porque tem o dom. Acho que você pode nascer com isso, mas o que não significa que eu posso pegar qualquer pessoa e embarcar os conhecimentos, conteúdos nela, e ela pode se tornar um excelente vendedor, né? Não É. exatamente como a gente está acostumado com aquele arquétipo do vendedor que a gente conhece, mas ele pode Exato. sim se tornar É. um excelente vendedor. Você vê, por exemplo, o Anthony Robbins, que é o auto-intitulado maior coach do mundo, né? Você tira toda a parte midiática do Anthony Robbins, ele é um grande estudioso de programação neurolinguística. Tem até um livro que é o Desperte Seu Gigante Interior e o Poder Sem Limites, que contam a experiência dele, são grandes tratados de PNL, né? Ele traz um tema da PNL que para mim é muito importante. Ninguém está dizendo que você tem que ser o melhor em algo, mas nada impede que você possa ser o melhor que você puder. Então, assim, se eu for comparar, por exemplo, alguém que não tem as mesmas competências inatas de um cara que a gente entende que é um grande vendedor, não significa que ele não possa aprender parte de como fazer isso e incorporar até atingir uma melhor performance. E aí, muitas vezes, você também tem o choque de dois modelos de vendas. Ah, eu tenho um propagandista, um vendedor que ele é mais técnico, mais científico. Eu tenho outro que às vezes não sabe falar tão bem, não usa os mesmos termos, mas ele cria uma conexão emocional com os clientes que ele consegue atingir o mesmo nível de performance. Os dois são bons, eles têm competências diferentes, mas eles chegam no resultado. Se eu pegar esse cara que não tem tanto conhecimento técnico ou habilidade técnica e querer que ele se torne um técnico, eu vou fracassar. Mas eu posso fazer com que ele entenda melhor isso. Da mesma forma, se eu quiser transformar o cara mais técnico num mestre do rapport, num cara que faz um show midiático num palco, muito provavelmente eu vou fracassar também. Mas eu consigo trabalhar nele algumas Perfeito. competências que vão aumentar a empatia e a conexão emocional com o cliente. Então eu vejo que hoje o grande desafio de vendas é você fazer o vendedor acreditar nas competências comportamentais, ou as chamadas soft skills. Muitas vezes, por exemplo, eu estou aplicando um treinamento e eu faço uma seguinte pergunta: o que você gostaria de ver nesse treinamento? É um produto que já tem 10 anos no mercado. Vem só dúvida técnica. Ou então vem a seguinte questão: como fazer um médico que prescreve o concorrente prescrever o meu produto? E aí eu frustro as pessoas, porque eu digo assim, para essa pergunta, assim, perguntando para ele, ainda que seja a pergunta mais bizarra, doutor, por que você não prescreve o meu produto? Mas se eu não entender os motivadores, não adianta eu falar para ele que o meu produto é isso, que o meu produto é aquilo, que o meu produto é aquilo outro, porque eu não mudo o comportamento. E para mudar o comportamento, eu preciso entender o comportamento do outro. Quais são os gatilhos desse comportamento? Por exemplo, quando o Marcelo me procurou a primeira vez, ele procurou entender os meus comportamentos. Ele procurou entender, olha, o que, que você leva em conta, como é a sua empresa, quem é o seu perfil de vendas, e eu apresentei para ele talvez um outro cenário que ele não tinha tanta ideia. E aí ele até foi se mergulhar na indústria farmacêutica. E aí depois retomando, pô, cara, eu entendi quem é o cara da indústria farmacêutica. Mas imagina isso para diversos segmentos. Mas ele procurou entender. Um ano depois, a gente fechou negócio, não é verdade? Uhum, Um ano é. depois a gente fechou negócio. Mas qual foi o primeiro passo? Eu vou entender os critérios de compra de uma área de treinamento da indústria farmacêutica, e aí ele foi para um mergulho ainda mais profundo. Eu vou entender quem é o vendedor da indústria farmacêutica, porque aí tem um outro mito, tá? Ah, o cara que trabalha na indústria farmacêutica, ele está preparado para vender em qualquer segmento. Não. Na verdade, qualquer vendedor que entenda as competências comportamentais e as competências técnicas e queira aprender o tempo todo, na verdade, você pode aprender a vender em qualquer segmento. Se hoje vocês, por exemplo, saem da aceleração de vendas, que vocês veem em consultoria e programas de treinamento, com as habilidades e competências que vocês desenvolveram, querendo entender outros segmentos, vocês vão vender cadeado, vão vender refrigerante, vão vender distribuidor, qualquer coisa.
Nós podemos vender qualquer coisa. O produto, desculpe o termo, ele é um detalhe no processo de venda. Sim. Se você tira o produto e troca por outro produto, mas permanece com as competências e com o roteiro da venda, que eu sei que são os passo a passo, etc., você vende qualquer coisa. O Marcelo brinca, ele fala que a gente já vendeu. Fala aí, Marcelão. Trator, remédio, que mais? Já vendeu de tudo, brigadeiro, né, serviço, segurança, cartão Cueca. de crédito, cueca, já vendemos de tudo aí, né. O, De fato é o processo de vendas que importa, né, entender as pessoas do outro lado da venda. o Exato. Belato, E Se só para seria como completar, só para desculpa, você completar, citou o Tony Robbins, seria sim, como se chegasse para o Tony Robbins, "Não, mas você é coach do quê? De engenheiro, de médico, de artista?" Cara, o cara é coach de gente. ele é Então, coach de gente. de gente, né. O E vendedor é esse é um vendedor ponto de gente. importante. E por trás do rótulo existe um ser humano. Eu sempre digo isso. Por exemplo, no cenário atual, e aí, Felipe, eu já te devolvo a palavra. Qual foi a grande quebra de paradigma da indústria farmacêutica no passado? Você não pode mais ir no consultório, que é a sua zona de segurança. Ah, Uhum. a venda ocorre no consultório. Tá bom. E quando você fecha o consultório porque ninguém pode sair na rua por conta de uma pandemia? Só que agora vamos olhar, a pandemia vai acabar. Esse médico, que ele simplesmente definir, eu quero fazer mais telemedicina, então não existe consultório. Você vai continuar não podendo vê-lo presencialmente. Como é que você vende? Você tem que vender por uma teleconferência, uma videochamada. Por que que os vendedores, literalmente, eles demonizam ações como essa? Primeiro que é uma quebra de paradigma baseada na dor. Eu fui obrigado a aprender porque significa que senão eu não consigo trazer meu resultado. E quando você aprende pela dor, ou seja, na obrigação ou na necessidade forçada da adaptação, você estimula um instinto de sobrevivência. Isto não serve. E, infelizmente, a maior parte do aprendizado corporativo ainda é feito na dor. Você treina porque você é obrigado, porque você está empregado, esse programa é compulsório. A gente usa até alguns termos bacanas para chamar para treinamento, né? Convocação. Convocação tem um quê de exército, né? Então, assim, Sim. você não tem escolha de não escolher. Tanto que é bacana, as minhas iniciativas nesses últimos 3 meses, sabe qual foi? Eu abri treinamentos abertos, treinamentos assim, não obrigatórios. Olha, vai ter um tema, tem X turmas, se inscreve quem quer. Quem se inscreveu, ótimo. Quem não se inscreveu, não tem perseguição. Isso causou uma quebra de paradigma violenta, que eu tinha gerentes de vendedores ligando assim para mim. Mas vem cá, você não vai chamar minha equipe? Se a sua equipe não se inscreveu, eu não tenho por que chamar. Mas se eu quiser obrigar a minha equipe, aí é você que está obrigando, não sou eu que estou chamando, entendeu? Uhum. Porque você precisa trazer as pessoas para o protagonismo e tocar na dor delas, mas numa dor que leve ao prazer, não a dor pela dor. Uhum. A dor pela dor é obrigatoriedade. A dor pelo prazer significa o que te incomoda que te faz estar presente nesse treinamento. Eu não sei falar do produto X. Então, assim, se você vier para esse treinamento, a gente começa a transformar a sua dor em prazer. Você vai conseguir falar do produto X, entendeu? Então, assim, nós, no treinamento de vendas, a gente tem uma grande quebra de paradigma. A segunda, que é, além de fazer as pessoas entenderem de pessoas, entenderem de comportamentos, por que que o médico não atendia na pandemia? Porque ele estava de paciência cansada, ele também estava com medo, consultório fechado, sem ganhar dinheiro. Você está entendendo o ser humano que tem por trás do doutor ou do jaleco branco? Segundo, você está criando algo de relevante para que ele te atenda? Por exemplo, por que que eu atendi a aceleração de vendas? Porque nos contatos eles trouxeram algo relevante que prendeu minha atenção. Se fosse simplesmente algo assim, oi, nós temos uma consultoria e a gente quer entender o teu cenário para ver se tem algum match, eu não atenderia. Você falou, Obviamente eu não pesquisa no atenderia. Google. Pesquisa no Google, entra lá, vê o meu perfil, segue minhas redes sociais, entendeu? Vê quem eu sou para entender como é. Mas não, muitas vezes o vendedor ele não para pensar que, primeiro, eu preciso criar uma conexão emocional. Segundo, eu preciso ter uma mensagem relevante. Terceiro, eu preciso me atualizar o tempo todo. E aí o desafio das áreas de treinamento e das empresas eu preciso criar uma cultura de treinamento sustentável, que não dependa de ser compulsório. Você está indo treinar porque isso é obrigatório, isso vai te dar uma certificação. Eu preciso treinar porque eu quero aprender, ter uma deficiência ou ter um ponto que eu quero tornar ainda melhor, entendeu? Esse é um O- ponto que as empresas ainda falham. Deixa eu te perguntar uma pergunta um pouco polêmica aqui, né? A Adoro. gente, a gente sabe da dificuldade não só do vendedor, mas principalmente do vendedor, de sentar, de literalmente colocar a bunda na cadeira e falar, bicho, tem que estudar.
Não tem assim, poxa, a gente tenta fazer o conteúdo ficar divertido para que seja, a gente usa o edutainment, a gente usa o microlearning, a gente faz a coisa ficar, mas em algum momento, cara, senta a bunda na cadeira aí, você tem que estudar. Essas 2 horas, Uhum, infelizmente, não vai ter como fazer. E aí sim. eu te pergunto o seguinte, a empresa, com essa, pensando na dificuldade da educação corporativa, a empresa acaba tendo que cumprir um pouco um papel que a escola ou o Estado, enfim, não cumpriu na, na- nos primeiros anos da vida desse cidadão? Sim, muitas vezes. Por exemplo, você percebe claramente um ponto que eu tenho percebido muito na minha trajetória ao longo das empresas que eu passei nesses últimos 10 anos, é um gap de formação, cognitiva inclusive. Então, por exemplo, as pessoas não aprendem não é porque elas não querem aprender. Na maior parte das vezes elas não aprendem porque você não cuidou de aspectos do desenvolvimento neurocognitivo que facilitassem o aprendizado dela. Segundo, a escola muitas vezes ela nos direcionou para um modelo de aprendizado chamado leitura ou ditado ou prova. Então, assim, você só aprende dessa forma. E de repente você, entre aspas, é obrigado pela cultura do mundo atual a ser multimídia. Então você tem podcast, como esse que nós estamos fazendo, você tem canal no YouTube, você tem aplicativos. Imagina, por exemplo, uma vez que uma coisa que para nós é simples, olha, você vai ler um texto, certo? Você vai ler um texto e você vai gravar um áudio de 1 minuto, vai ter que ser 1 minuto, resumindo o texto. Quanto tempo você acha que a gente poderia fazer isso? Pega um texto aí de 4 páginas, você leria esse texto em uns 20 minutos, você prepararia um speech em 5 e aí você gravaria. Então, em até 30 minutos, você conseguiria concluir a atividade. Eu tive pessoas que precisaram de 2 dias. Eu Nossa. acredito. A Então, gente assim, tem, a empresa, Felipe, até completando o que você perguntou, muitas vezes a empresa, e assim, aí você tem que ver, a empresa, ela tem tempo para fazer esse papel? Não. Mas aí você tem um outro aspecto que é igualmente delicado. Como é que eu dou esse feedback para o treinando, para o vendedor ou para o líder desse vendedor, que ele tem que buscar um complemento da formação dele fora da empresa? E muitas vezes isso é delicado, porque você olha para uma área de recursos humanos, de desenvolvimento organizacional ou de treinamento de vendas e diz: olha, eu preciso que você dê um curso para esse cara. E no primeiro ponto, você percebe que o problema do cara não é o produto ou a técnica de vendas, é o entendimento. Ele tem uma dificuldade de concentração, ele tem uma dificuldade cognitiva, ele não consegue prestar atenção porque ele não foi incentivado a isso. Aí a pergunta é: somos nós que temos que cuidar disso? A gente até pode ajudar, mas você tem que mandar o cara buscar um aprendizado por fora. E aí começa uma série de sabotadores. Ah, mas assim, ele não tem tempo, ele não tem como fazer isso, ele não tem dinheiro, por onde ele começa, etc. Hoje, você percebe o quê? Muitos vendedores dizem assim: é obrigação da empresa me treinar. Tá bom. Só que aí eles também não aderem aos programas de treinamento da empresa. Aí você pergunta: tá bom, se você entende que a empresa não está atendendo a você naquilo que precisa, o que você está fazendo por fora para atender às suas próprias expectativas? E aí você vê que na maior parte das vezes as pessoas não estão fazendo nada. Então Uhum, você tem um gap de aprendizado que só aumenta esse fosso. uhum. Só aumenta esse fosso, infelizmente. Você sabe que você estava falando disso de aprender, né? Basicamente, o cara tem que sair para uma escola para aprender a aprender. E eu tenho visto algumas iniciativas no mercado corporativo, assim, na educação corporativa, né? Porque de fato é Sim, assim, não é uma responsabilidade da empresa, por outro lado, ele tem duas opções. E aí eu queria um pouco sua visão sobre isso. sim, Uma das opções é, cara, eu troco. E aí o que a gente viveu aí há algum tempo, até nessa história da meritocracia, né? Não bateu meta, troca, não bateu meta, troca, não bateu meta, troca, não bateu meta, troca. E sim. aí as empresas já quero achar que as empresas já perceberam que esse é um caminho não muito eficiente, né? Porque você contrata, troca, contrata, troca, né? Para dar um exemplo, a gente fez um trabalho numa empresa que a meta era cerca de 400 milhões ano, e a gente mostrou que só pelo turnover natural da empresa, pelo tempo de contratação de um novo profissional para essa posição, e mais o tempo dele desenvolver a carteira dele, desses 400 milhões, 57 milhões não seriam possíveis ser atingidos. Porque já tinham os profissionais para sair, tinham áreas descobertas, e aí tem o tempo de onboarding, ramp-up do cara. Então, essa é uma solução, né? Eu troco o cara, e aí eu troco o meu problema, um problema que eu já sabia qual era,
por um problema novo que eu vou ter um tempo para descobrir qual é. Né? O cara Uhum. chegar, você não sabe qual é o problema. Mas aí, o que é curioso nesse processo de aprendizagem, aí talvez pela linha da neurociência seja interessante, que é o fato de você falar para o cara, ó, aprende qualquer coisa, né? A ler um livro, até tem uma frase interessante que roda na internet, qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa pela primeira vez? E que é o cara, meu, aprende a tocar violão, aprende sei lá, fazer qualquer coisa, né? Falar uma outra Sim, língua e tal. Como é que você vê esse processo quer dizer, já entendemos que a empresa, acredito, né, que não dá para ficar trocando todo mundo, porque não dá tempo. Por outro lado, as empresas também não dão muito tempo para esse cara se desenvolver, né? A gente está com sim. uma situação agora, por exemplo, que a gente tem um profissional que ele está demorando para performar mais que os outros, mas a gente está vendo que ele vai chegar. Só que nessa Uhum. empresa o líder falou: "Cara, eu estou bancando, eu já entendi que o cara vai chegar", mas ele não tem o Sim, mesmo processo que o outro, talvez seja esse caso. É uma venda que é uma venda mais comportamental, que você tem que entender mais de gente, o cara tem um aspecto mais técnico, mas o cara está evoluindo, né. E quando ele sim. chegar lá, talvez vai chegar com as 2 competências. Mas aí a questão é, como é que as empresas podem incentivar as pessoas a aprender, né, aprender a aprender, como incentivar isso? Eu acho que quanto mais a gente falar de aprendizagem e colocar o treinamento na cultura da empresa, e não um treinamento apenas em sala de aula presencial ou virtual, mas o chamado aprendizado durante a tarefa on the job, por exemplo, Uhum, metamodelando, termo da programação neurolinguística, com pessoas que são referência. Então, por exemplo, esse vendedor que vai chegar lá, se eu colocasse ele num programa de mentoria ou para acompanhar um vendedor que é tido como exemplo, para que eles batam um papo e aí fazer um plano de implementação de pequenos desafios ou as pequenas âncoras, quick goals, para que ele mude comportamento. Será que eu não aceleraria o processo? Segundo, você criar fóruns de aprendizagem, aumentar a oferta de conteúdo, trazer esses conteúdos sempre dentro da realidade profissional, criando uma academia, uma universidade corporativa. O treinamento em sala de aula ou sala virtual, ele é menos de 10% do efetivamente o programa de treinamento. Você precisa ter uma cultura de aprendizado. E aí, essa cultura de aprendizado, ela tem que estar conectada a todas as variáveis da empresa. Muitas vezes, até o sistema de premiação do cara. Então, por exemplo, a pessoa que mais for assídua dos treinamentos e que tiver um maior ganho de performance, ela receber um bônus diferenciado. A pessoa que não for assídua dos treinamentos ter um desconto do bônus, entendeu? Você criar alguns critérios que coloquem a aprendizagem dentro do cenário. Isso para criar a cultura. Depois, num segundo momento, você fomentar essa cultura com a troca entre as pessoas. O que um vendedor pode ensinar, por exemplo, a um pessoal de administração de vendas? O que uhum. um vendedor pode ensinar para um Isso é gerente de fantástico, produto? fantástico. Você Botar o promover cara no trocos de papel de experiências. O cara no papel de botar ele no facilitador. papel de facilitador, é. Então, você tem como criar ferramentas que vão criando uma cultura de aprendizagem, ou como o Simon Sinek fala, né, a empresa que aprende consigo mesma. Ou Uhum, seja, todas as áreas da empresa são vistas como polos de aprendizagem. Uma uhum, vez, numa empresa que eu trabalhava, eu perguntei para o grupo que ele estava, se tinha pessoal de marketing, se tinha gerentes de vendas, se tinha diversas perguntas assim, qual que é a maior crença limitante que existe sobre o treinamento, na visão de vocês? Ninguém sabia. Aí eu projetei que o treinamento é responsável pelo treinamento. É um pecado você atribuir na mão de uma área todo o processo de desenvolvimento que é individual. A gente tem um trabalho mais de curador, a gente fomenta, a gente uhum, oferece oportunidades, mas o aprendizado por si só é um processo individual. É você, na sua relação com o conteúdo, que vai criar sinapses para uhum. poder se desenvolver e ver como aquilo preenche ou não uma necessidade que você tem ou gera uma nova necessidade. Vou tacar E fogo no muitas vezes parquinho agora. bota fogo Termina. no parquinho. Termina que eu Não, e vou assim, tacar e fogo no muitas parquinho. vezes esse processo individual, ele é subjugado. Então você manda pessoas para uma sala de treinamento dizendo: "Olha, ali agora você vai melhorar a sua performance". Mas aquela pessoa não vai melhorar a performance. Primeiro porque ela não tem visão do gap dela, do que ela precisa. E às vezes você precisa fomentar isso. E segundo, como é que a gente reage quando você vai fazer algo que não é o que você gostaria de fazer? Estou sendo obrigado, sistema límbico, cérebro reptiliano, mecanismo de defesa. Eu me defendo, eu me fecho, eu não participo. Ou eu, literalmente, coloco fogo no parquinho. Eu vou tumultuar o treinamento. Uhum.
E aí, só para completar, antes do Felipe, literalmente o fogo no parquinho, existe um outro ponto. Acho A que travou. relação do liderado, tá me ouvindo? Agora sim. A Agora sim. relação a relação do liderado com o gestor. O gestor hoje de vendas, ele é um cara que estimula o aprendizado na equipe ou ele deixa acontecer? Na maior parte das vezes, ele entende que não é uma responsabilidade dele. E aí, quando você vai, por exemplo, uma avaliação de desempenho, você vê assim o cara falando: olha, o meu liderado ele tem que desenvolver competência tal. Tá bom, e o que você fez ao longo desse ano para ajudar o cara a desenvolver essa competência? E muitas vezes ele não fez nada. E aí, o outro ponto para pôr fogo no parquinho: a gente não pode confundir competência com experiência. E isso, muitas vezes, é um grande perigo. Ah, qual que é a competência do vendedor Felipe? Ah, ele tem 15 anos de experiência no ramo. Tá, mas o que, que ele sabe fazer? Não, ele tem 15 anos de experiência no ramo, ele conhece todos os caminhos. Experiência não significa competência. Eu brinco, Muitas vezes... Luiz, para afirmar, para exemplificar a sua frase, eu tenho 42 anos e eu sempre joguei bola, desde os 6. E eu Uhum, continuo ruim até hoje. Então, apesar de ter 36 anos jogando bola, até hoje eu não sei jogar. exato. E assim, Então é isso, no né? meu caso, eu encerrei minha carreira de futebolista amador, Aham. semi-amador, tá? Porque era pior que amador, né? Eu encerrei com 26 anos de idade, tendo começado aos 8, passado por escola de futebol, no Parque da Aclimação. Eu nunca aprendi a jogar em 18 anos. Ponto. Aprendam comigo, que eu nunca nem tentei. No primeiro chute que eu dei na bola, eu devo ter caído, quebrado o pé. Aí eu já, para evitar a fadiga, nem tentei. Tacando fogo no parquinho, que eu ia falar, resgatando aqui. A gente tem, nós dizemos que os vendedores são os protagonistas do progresso e acreditamos verdadeiramente nisso. Porém, muitas vezes nós percebemos aquela frase comum, né, um senso comum dos times comerciais de atribuírem culpa a outros departamentos. Eu não Uhum, vendi porque não entregou, porque eu não atendeu, porque o atendimento, porque a expedição, etc e tal, então acabam arrumando ali alguns culpados. E você falou uma frase que me chamou a atenção, que foi o injusto, acho que foi, não sei se foi esse o termo que você usou, é injusto atribuir a, a, o sucesso de uma corporação inteira somente a um departamento. No caso, a gente está falando aqui de T&D ou RH, enfim, do uhum. treinamento do tipo, cara, ó, vocês têm que treinar aí, você se vira para treinar, o meu time está aqui, a necessidade é essa e eu quero o time treinado. Beleza, tá bom. E qual a sua participação nessa jogada aqui? Ah, não, eu preciso vender. Fala, pô, então vamos trazer todo mundo para a mesma página aqui. O papo está maravilhoso, poderíamos ficar mais uma hora tranquilamente aqui, mas eu vou já encerrando, porque nós três, aliás, eu esqueci de colocar meu óculos para ficar igual vocês aqui, para ficar também, né, os três de preto e de óculos também, olha só. Eu queria fazer uma pergunta para você, Bellato, na sua Uhum. percepção, qual seria o futuro da educação corporativa? E pensando nesses multiformatos, né, quais fazem mais sentido, quais a gente deveria esquecer, ou qual é a, a ciência por trás disso tudo, como que você enxerga? Bem, eu vejo, Felipe, e assim, acho que esse papo até pode retomar depois, né? Porque Com Teremos isso uma pode parte certeza. ter uma. 2. É, Temos que ter uma parte 2 que acho que vão ficar tantos pontos aí para a gente poder aprofundar, não é mesmo? Eu vejo o seguinte, que hoje você tem inúmeras possibilidades de ferramentas, né? Inúmeras possibilidades de criação de conteúdo, mas eu digo para você que a única coisa que a gente deve se abster, tem uma coisa que a gente deve se abster, ou seja, ignorar e não fazer, e uma coisa que antes de definir o que e como fazer, que a gente não pode deixar de fazer. O que a gente deve se abster é do modismo. Então, por exemplo, a gamificação é bacana, vamos todo mundo gamificar. Mas será que você tem uma empresa preparada para gamificação? Será que, por exemplo, você tem uma cultura de treinamento estabelecida que permite que você gamifique? Ou você ainda está num momento um momento mais tradicional de treinamento para criar uma cultura, né? perfeito. E aí esse é o ponto que assim, você tem que fugir do modismo. E aí o que que você precisa fazer para, independentemente do que você for criar, um bom diagnóstico? Um bom diagnóstico que entende qual é o estágio de aprendizado hoje das pessoas, o que que eu tenho,
O que eu não tenho e o que eu quero ter e para onde eu quero levá-las, porque daí a gente tem que tratar. O meu treinamento, ele não pode ser apenas um transmissor de informação. Por exemplo, as pessoas ouviram esse podcast, acharam bacana, pô, Belato, que legal teu podcast. Eu vou perguntar para elas, o que você aprendeu que você não sabia, o que você vai mudar que você ainda não fazia. O treinamento tem que estar atrelado a uma mudança de comportamento ou a um novo resultado. E assim, isto, na cultura que você constrói com os treinadores e com o que você oferta em termos de conteúdo e processo, você tem que se perguntar aonde eu estou e qual resultado eu quero. Literalmente é o processo de coach. Ou como os mineiros falam, oncotô, poncovô, entendeu? O que eu tenho? Esse saudade, respeito aos mineiros aí, mas meu coach mineiro, oncotô, poncovô, né? Então, hoje, Felipe, qualquer programa que você construa, ele pode ter microlearning, ele pode ter podcast, ele pode ter material de leitura, ele pode ter vídeo. Você precisa primeiro entender o que eu quero que o cara faça com tudo isso. O que eu quero mudar nele ou o que eu quero que ele comece a fazer. E aí, obviamente, o quanto mais multitouch você for, ou multiscreen, ou multiplataforma, melhor. Antes a gente aprendia como na escola? Tá aqui o livro e leia. Tá aqui o quadro negro, copie. A prova é dia Hoje, tal. a prova é dia tal. Hoje, as crianças tiram foto. Elas nem copiam mais, entendeu? Ah, é bacana, digitalizamos o aprendizado. Não, as pessoas estão perdendo capacidade de síntese e reflexão. Quando você escrevia, você estava treinando a sua capacidade de síntese. Ou então, olha, eu vou mandar o conteúdo para vocês ao final desse treinamento. Legal, não preciso prestar atenção. Porque assim, eu vou receber algo que eu não sei se eu vou entender, mas é o fato que eu vou ter aquele algo que muito provavelmente, em 99% dos casos, eu não vou usar, porque eu não vou abrir. Então, hoje você tem que criar experiências que eu digo para você, que elas têm que fazer pequenos consumos, microlearning, que acho que o microlearning hoje responde boa parte das nossas angústias. Você vai ler um texto e você vai me entregar um resumo. Aí você vai ver um vídeo, aí você vai me responder uma avaliação. Aí você vai gravar um podcast amarrando tudo isso que você viu, dizendo como hoje você vai levar isso para um cliente. Ou então, trabalhar com cases, situações de trabalho, ou como o termo bonito para isso é problem-based learning, ou aprendizagem baseada em problemas. Né? Você traz uma situação real da pessoa e assim, e você elimina todas as possibilidades de resposta que ela teria num dia normal. Um case que o pessoal me odeia na indústria farmacêutica é o seguinte, olha, você tem um médico X, ele é prescritor do produto concorrente, e ele já falou para você que preço não é um critério de escolha. Então, faça para ele uma abordagem que posicione o seu produto. Detalhe, você não pode usar a tela de mecanismo de ação e não pode usar a tela de preço. Primeiro momento, o cara passa o primeiro minuto xingando você e sua mãe em empresa. Segundo, aí ele para refletir. Aí você conduz ele para o aprendizado. Aí ele começa a pensar em alternativas. Então, muitas vezes, você tem que criar situações de aprendizado limitando o comportamento que ele faz hoje. Então, você não vai usar o comportamento que você faz hoje. Uma vez, eu tive um caso que foi assim, imagina a seguinte situação. Você tem um produto que é similar a um outro produto, um medicamento, então ambos servem para a mesma patologia, certo? O seu produto ele é 30% mais barato, você tem mais amostras que o concorrente, o seu nome naquela especialidade médica é maior que o do concorrente, só que o médico prescreve 7 vezes mais o produto referência que é o seu concorrente do que você. Aí você pergunta para o vendedor, como você conduz a sua primeira abordagem considerando todo esse cenário? Eu vou falar da patologia. Tá, por que você vai falar da patologia se ele já entende a patologia e ele usa os dois produtos para essa patologia? Aí, literalmente, a pessoa trava. Ela já começa a te olhar com ódio, né? Aí que você tem que conduzir. É esse tipo de situação. Quanto mais a gente consegue trazer um misto de conteúdo, com atividades e com reflexão sobre o trabalho, que elimine o que ele já faz, você consegue trazer o treinamento para um outro padrão. Eu só estimulo um vendedor a treinar mais quando eu elimino aquilo que ele faz. Não significa que na rua ele não vai fazer, mas ali no ambiente controlado de treinamento, ele tem que buscar novas respostas.
Então, assim, eu vejo que você tem que criar uma agenda de treinamento, você não pode fazer do treinamento um evento isolado de um dia por semana, ou então de um evento por mês. Por exemplo, tem muitas empresas que transformaram a sexta-feira no Dia Internacional do Treinamento. Ah, treina de sexta-feira, que é quando tem menos cliente, e aí dá para o pessoal treinar. Isso é um absurdo. Ou então, tá todo mundo em casa com a pandemia, vamos treinar todo mundo, vamos chover conteúdo em cima das pessoas. O treinamento é uma cultura. Então você precisa aproveitar dessa cultura para criar experiências baseadas em microlearning, baseadas em atentar todos os sentidos, auditivo, visual e sinestésico. Então, eu preciso atacar o emocional, preciso tocar os visuais, preciso tocar os auditivos, preciso criar pequenas entregas, então ele precisa fazer algo para eu mensurar o aprendizado dele, e preciso amarrar isso com quem? Despertando nele a tal vontade de aprender sem que eu exista, que aí é o mais difícil. Mas está lidando com atitudes, não é verdade? Sim. Mas, quando eu consigo estruturar esse sistema e crio um sistema de treinamento que não pareça punitivo, pareça acolhedor, você dá suporte, você orienta o cara, você está junto com ele, você ajuda ele a criar situações, você exerce empatia. Ele passa a olhar para o treinamento como aquela velha professora da escola que, quando o cara não sabia escrever, ela ia lá e só dava apoio moral. Você consegue. E o cara fazia. Uhum. Então, você tem que criar uma estrutura de treinamento que seja apoiadora das pessoas e não julgadora. O que eu quero quando eu digo para um treinando meu? Você participar ou não participar, para mim é igual, mas eu quero que você escolha. Primeiro, eu trato ele como um adulto, ciente das consequências do próprio aprendizado. Segundo, eu tiro dele o peso da obrigatoriedade. É a área de treinamento que está mandando eu fazer. Então, se eu tô tendo que escolher, sei lá, vou ver o que aconteceu. Aí ele gosta. E eu valorizo a escolha dele. Ele recebe um material, ele ganha um acompanhamento, eu chamo ele pelo nome, eu agradeço a presença dele, ele vê, caramba, gostei. Aí ele fala pro cara que falou que não ia se inscrever, eu acho que vale a pena, vê se dá para abrir uma outra turma, bate um papo lá com o Belato, etc. Eu começo a criar uma cultura em que as pessoas se tornam responsáveis pelo próprio aprendizado. E aí, Felipe, para responder, você pode usar a ferramenta que você quiser, desde que não falte diagnóstico, não falte produção de bons conteúdos, não falte desafio, mas, acima de tudo, não falte tratar as pessoas como adultos. Andragogia. Você vê muitas áreas de treinamento tratando vendedores como pedagogia. Eu sou seu professor, você não sabe nada e eu que vou te ensinar. Isso só afasta as pessoas. Então, existe uma culpa das áreas de treinamento também para o vendedor ser como ele é hoje e por existir essa dificuldade de treinar o vendedor. E aí a gente voltou na primeira pergunta, não é mesmo? Ô, Filipão, antes de você encerrar, o Luiz, a gente acabou de criar um quadro aqui que é qual é o livro? Sugere um livro aí para a turma que estiver nos ouvindo, nos assistindo. Um Que só? livro você recomenda? Pode ser dois. Tá Pronto. bom, eu vou sugerir, primeiro, eu vou sugerir 2 livros de vendas, tá? Não vou falar de PNL, tá bom? Eu vou falar um livro que para mim é a minha bíblia de vendas, que se chama Inteligência Emocional em Vendas, de um autor chamado Jeb Blount. É um livro de capa preta, são 350 páginas, é um livro que eu denomino uma porrada no estômago para quem gosta de vendas. Ele fala de técnico, ele fala de autorresponsabilidade, ele fala de programação neurolinguística, ele fala de diagnóstico de clientes, e assim, ele quebra todos os seus paradigmas em vendas. Eu já li esse livro 4 vezes em 2 anos, e toda hora que eu leio eu aprendo alguma coisa e tomo um soco na cara. Então, Para quem inteligência estiver emocional... ouvindo, isso, para quem Pode estiver falar. ouvindo, não, eu ia falar para você repetir o nome para quem estiver ouvindo a gente. Tá, Inteligência Emocional em Vendas, Jeb Blount é o autor. Esse é Depois o... vocês acompanhem na descrição do podcast, a gente vai colocar no vídeo, a gente deve conseguir colocar a foto aqui, mas na descrição do podcast o nome também da primeira sugestão do Belato e agora a segunda. A segunda é um livro mais técnico, mas para quem quer entender um pouco o papel da neurociência, como é uma introdução à neurociência dentro do cenário de vendas, eu recomendo As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que foi o primeiro autor que escreveu sobre gatilhos mentais, que hoje todo mundo acha que entende de gatilho mental, mas assim, eu prefiro que as pessoas leiam a fonte. A Com fonte é o certeza. Robert Cialdini. É um livro técnico, mas porque foi escrito por um psicólogo baseado em estudos científicos, que ele estudou a mente humana e ele fala dos 6 principais gatilhos mentais: reciprocidade, autoridade, prova social, afeição
é escassez e o outro que eu não lembro, que eu deixei Por para o quê? Marcelo completar. Por quê? Por quê? Exatamente, entendeu? É, Eu gosto muito desse livro e eu acho que, assim, para quem quer começar a entender um pouco de neurociência aplicada a vendas, eu recomendo essa leitura como a primeira. deve estar do seu lado aí, Marcelão, o livro aí. A gente aplicou hoje um módulo de gatilhos mentais, a gente chama ele carinhosamente, apelidado de As Palavras Têm Poder. A gente fala um pouquinho de copywriting, gatilhos mentais e também trazemos um pouco do tema do rápido e devagar do Kahneman. Legal, Então a muito gente bom. dá uma explanada aí. Professor Luiz Bellato, o mais novo ministro da educação do país, que vai colocar o Brasil no eixo da Educação educação. corporativa para Educação vendedores. corporativa para vendedores, o que é incrível. Cara, a gente poderia ficar aqui tranquilamente, não é puxação de saco nenhuma, tranquilamente mais 1 hora. Eu já vou deixar aqui o looping aberto, uma técnica que a gente passa, o looping aberto de, no nosso próximo encontro, falarmos exclusivamente de neurociência, que eu acho que esse é um tema fantástico e você, de fato, gosta bastante e a gente vai ter muito conteúdo para discutir. Que aula, hein? Fala aí, Muito Marcelão, que legal, aula, muito que legal. Pô, aula. Belato, você está estreando aí o painel de convidados aí da turma de T&D e muito legal também de ouvir que você sabe bastante sobre vendas e que legal que a gente sempre fala aqui tem o Simon Sinek que fala do jogo infinito, né? O jogo finito. Uhum. E a gente, quando faz um processo de prospecção, né, tem ciclos de venda nossos que duram 3 anos, 4 anos. Então a gente começou a se falar ali em 2018, hoje já é 2021, já passamos aí por 2 ondas de pandemia, estamos aqui fazendo o nosso primeiro podcast. Então, se já Sim. passou um tempo, ainda tem muito tempo pela frente, bom conhecer profissionais aí como você e bom ter a oportunidade de trabalhar junto contigo e de fazer esse podcast com você também. Cara, O, pessoal, assim, Felipe, desculpa, eu sou imagina. especialista, eu sou o ministro também do que corta o outro, entendeu? Aquele Tá cara que bom, isso é espalha a bom. rodinha. Fica à vontade para falar, por favor, aí depois eu falo. Não, eu ia falar para você compartilhar como o pessoal que gostou aí, quer ver mais do seu conteúdo, que você passasse o seu canal no YouTube, que você passasse também o seu arroba do Instagram para você Legal. ser visto e poder compartilhar também, porque hoje em dia, nesse mundo tão tecnológico e avançado, tá todo Sim. mundo a um clique, um dedo de distância do outro. Eu estou no Instagram principalmente, a principal mídia onde eu compartilho conteúdo sobre vendas, sobre técnicas de aprendizado, etc, né? Que é o @lbelato, @lbelato, Belato com L2Ts, Belato. Eu estou também no YouTube, eu tenho um canal, embora ele precisa passar por uma repaginação, mas tem dicas de programação neurolinguística, é só procurar por Luiz Bellato, Luiz com Z, meu canal aparece. E estou também com o mesmo nome, Luiz Bellato, Luiz Fernando Bellato, no LinkedIn, que aí é a rede profissional, né, onde a gente também compartilha sobre conteúdos relacionados ao mundo corporativo e à área de treinamento, né? É importante dizer um ponto que assim, todo mundo vai dizer que treinamento é importante, certo? Todo mundo vai dizer que a área de treinamento é importante, mas é importante as pessoas pararem para dizer também o seguinte: por que ela é importante? Não é mesmo? A área de treinamento é importante, mas o que as empresas estão fazendo para que a área de treinamento seja importante? Talvez aí seja obrigado até ressignificar. Por exemplo, eu, na minha área, vou acabar com o nome treinamento. Vai virar a área de educação estratégica. Ora, se o Legal. treinamento é tão importante, eu preciso estar conectado à estratégia da empresa. Eu não sou apenas uma área de treinamento, sem nenhum demérito. Mas muitas vezes o treinamento é visto como área de apoio. Olha que discurso desincronizado. É importante porque oferece conteúdo para que as pessoas possam fazer melhor. Mas o critério de avaliação é a temperatura do ar-condicionado da sala. Quando podia fazer evento presencial, não é mesmo? Ou Sim. agora o áudio do palestrante não está rodando bem. Será que você pode ver a conexão? Então, as áreas de treinamento, elas também têm um desafio de soltar aquilo que não pertence a elas, que é toda uma parte operacional. E para isso a gente tem que se posicionar oferecendo conteúdo e oferecendo programas. Por isso que eu sou um eterno incomodado. Treinamento, o conhecimento, ele só ocupa espaço se não usado. Quanto mais vertentes você aprender de conhecimento e trouxer para a prática, mais você está
lutando contra o sistema, não é mesmo? E fazendo com que as pessoas vejam que sim, faz a diferença. Então, é um pouco disso, meus queridos. E eu particularmente agradeço aqui muito a oportunidade. Foi excelente, uma verdadeira aula para quem está conosco aqui nessa mais de 1 hora de podcast. Com certeza sai daqui com muita bagagem para poder não só o conteúdo terminar aqui, né, mas que seja ali uma faísca, um início de uma ignição de algo que, como a gente sabe, esse conhecimento não deve acabar nunca. Esse foi o nosso podcast aqui, com excelente participação do Luiz Belato, há 10 anos na indústria farmacêutica e todas essas competências que você viu, novo ministro da Educação Corporativa em vendas do nosso Brasil. Luizão, de verdade, muito obrigado, cara, tamo junto, sempre que precisar, este canal está completamente aberto para você. Vou deixar o Marcelão fazer o encerramento por aqui, depois você também. Belato, muito obrigado aí pelo seu tempo, oportunidade, é um prazerzaço trocar sobre conteúdo de vendas, e porque a gente sempre fica chateado quando o cara fala assim, você é bom de papo, vender é só vender. O cara fala assim, o meu produto é ótimo, é só vender. Só vender é neurociência, as 350 páginas aí da inteligência emocional e muito mais. Então, muito obrigado aí por compartilhar essa paixão aí que é não só vender, mas como também treinar vendedores. Obrigado pela participação e as palavras finais ficam aí com o Belato. Gente, muito obrigado. Eu percebo que quanto mais a gente abre fóruns como esse para mostrar a importância da capacitação, mais a gente incomoda, né? E incomodar é bom, porque é o incômodo que nos leva a buscar aquilo que nos falta ou aquilo que nos faz melhor. Eu agradeço o pessoal da Aceleração de Vendas, você, Marcelo, você, Felipe, além do podcast, pelo trabalho que vocês fazem, de muitas vezes provocar áreas de treinamento e vendedores. Nós de treinamento também precisamos ser provocados, né? No primeiro contato que eu tive com o Marcelo, eu achei que eu estava dando uma aula para ele sobre indústria farmacêutica, mas depois eu vi que eu que entendia muito pouco de vendas. E aí as nossas conversas vieram, eu comecei a ler todas as newsletters que vinham do pessoal da Aceleração de Vendas e falando, caramba, quanta arrogância minha, não é mesmo? Eu também preciso aprender. E cá estamos aqui, alguns anos e meio depois, trocando informações, fazendo projetos e podendo compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha e esvazia a nossa xícara para receber do outro, todo mundo aprende. E não há sala de aula que faça isso por nós. Então, eu só posso agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito. Um forte abraço a todos que estão nos ouvindo. Vamos fazer o Vendas, Vendas, Vendas WOW. Acabamos de criar também o Vendas, Vendas, Vendas WOW. O Belato ainda não viu nenhum treinamento nosso ao vivo, então a gente sempre faz assim, vendas, 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 e aí a gente faz o WOW, o soquinho na tela, e vamos terminar aqui. Tá bom, então eu falo vendas, 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 e a gente faz o WOW, né? Quem sabe faz ao vivo, já diria nosso comunicador. Louco, meu. Brincadeira, vamos lá, meu. Isso aí, é brincadeira, meu. Bora lá. Belato é o nome da fera. Vendas, vendas, vendas. Uou! Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Gente, muito obrigado.